Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de conjuntos. Hoje nós temos uma das nossas aulas mais importantes. Inclusive essa aula ela vai vir acompanhada de lista de exercícios, porque de fato isso aqui é a nata do conteúdo e pode ser cobrado de diversas maneiras, então eu vou tentar cobrir isso aí com alguns exercícios. Então vamos lá. O assunto é operações com conjuntos e o que eu digo aqui na nossa apostila, inclusive não deixa de baixar nossa apostila, o link está aí na descrição, beleza? Lembrando que na apostila sempre eu coloco depois os links aqui para você clicar e cair direto na nossa aula. Então vamos lá. Assim como os números têm as suas operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, conjuntos também têm. Nós fazemos também algumas operações com conjuntos. As principais é a de união. A união é a primeira. O que é a união de dois conjuntos? É quando eu reúno duas coisas. Eu tenho um conjunto com vários elementos, ou nenhum talvez, né? Um outro conjunto que a gente chama de conjunto B, e a gente junta todo mundo. Então, o que é o resultado da união de dois conjuntos? É juntar os elementos de um com os elementos do outro. A gente usa esse símbolo, que parece uma letra U, e aí a gente lê como isso aqui, A união B. O que é a união B? A junção dos elementos de A com a junção dos elementos de B. Para exemplificar, eu coloquei esse exercíciozinho aqui. Ó. Aqui está o conjunto A, B e C. Então, vamos primeiro fazer A união B. O que a gente vai fazer? Se alguém aparecer no A ou aparecer no B, vai aparecer no A união B, porque eu estou juntando todo mundo. Veja que o nosso desenho está com as duas bolinhas pintadas. Então, se fizer parte só do A, entra. Se fizer parte só do B, entra. E aqui no meio, se fizer parte do A e do B, entra também. É a união, junta todo mundo. Então, vamos lá. Eu olho para o conjunto A e para o conjunto B. Vou ordenar os valores que estão aqui na ordem crescente. Então, o 0 é o menor deles, então eu venho e coloco o 0 aqui. Aí eu tenho o número 1. O número 1 aparece nos dois, não tem problema, eu estou juntando, só que na hora de botar a resposta eu coloco só uma vez. Próximo número é o 2 também aparece em ambos, o 3 também aparece em ambos, não tem problema. Aí vem o 4 aparece só no B, então coloco aqui, também não tem problema. Aí o 5 aparece só no A, o 6 aparece só no B e o 7 aparece só no A. Então eu juntei todo mundo. Então basicamente na união o que vai acontecer? Se aparece num dos dois, ele tem que aparecer aqui. Se aparece nos dois, aparece aqui também, só que sem fazer repetição, tá bom? Eu não vou fazer os outros porque é muito elementar. Então, eu deixo para você aí, já está resolvido. Inclusive, se você já quiser ver agora, você para o vídeo e veja que se apareceu em um, aparece na união. Então, por exemplo, aqui eu fiz o A união C. Então, aqui estão todos os elementos que aparecem só no A, só no C, ou que aparecem nos dois, no A e no C. Coloquei eles em forma crescente. Espero ter sido claro. Próxima operação é a operação de interseção. Se na união a gente junta todo mundo, na interseção a gente só inclui aquele que aparece nos dois. Quando duas coisas se interceptam, quer dizer o quê? Que elas se encontram. Então, basicamente, quando eu faço a interseção de dois conjuntos, eu estou buscando aqueles elementos que aparecem nos dois. Perceba que só a parte do meio está pintada. Porque se eu fizer aqui, ó, passar o meu mouse circulando o conjunto A, perceba que a parte vermelha está dentro dele. Quando eu olho para o B e circulo o B, a parte vermelha está dentro dele. Então, ele faz parte do A e faz parte do B. A gente usa esse U virado para baixo, que é o símbolo de interseção. Então, isso a gente lê assim, A interseção B. Então, vamos exemplificar para a gente entender. Aqui estão nossos exercícios. De novo, eu dou 3 conjuntos. Então, o que é o A interseção B? Eu estou em busca dos elementos que aparecem no A e no B ao mesmo tempo. O 2 aparece tanto no A, quanto também aparece no B aqui. Então, eu coloco o 2 aqui. O 3 aparece no A e o 3 aparece no B. Então, eu coloco o 3. O 5 só aparece no A, não tem 5 aqui no B, então não entra. E o 6 aparece no A e também aparece no B. Então, ele entra aqui na interseção. Basicamente, quando a gente faz interseção de conjuntos, basta pegar o primeiro e ver o que se repete no segundo. Que, por exemplo, o 4. Eu nem mencionei o 4. Mas se eu não mencionei o 4, é porque ele não está aqui no A.
não é isso? Então, para você não perder tempo caçando números. Escolhe um deles, qualquer um, e vê se tem repetição no outro. Próximo, B interseção C. O que é B interseção C? Eu estou perguntando quais elementos aparecem tanto no B quanto no C. No caso, são os números 0, 1 e 4. Eu não vou ficar falando com detalhes para não me prolongar, mas se quiser, para o vídeo e perceba que os únicos elementos que aparecem tanto no B quanto no C é o 0, o 1 e o 4. Esse aqui é interessante. A interseção C. Quando não tem nada em comum entre eles, a resposta então dá um conjunto vazio. Quem é que aparece no A que também vai aparecer no B? Ninguém. Pode olhar aí com atenção que não tem ninguém que se repete no A e no C. Então, a interseção C é a bolinha cortada, que é o nosso famoso conjunto vazio. Terceira operação é a operação de diferença. Essa gera muita dúvida. É a dúvida que eu mais tiro aqui no canal sobre conjuntos, então preste atenção, beleza? Cai muito e gera muita dúvida. O que é a diferença de A menos B? Perceba que eu não estou lendo a apostila, porque você pode baixar, tá? E eu já estou explicando aqui. A menos B, ou seja, a diferença entre dois conjuntos, é sempre o seguinte. Eu pego o primeiro conjunto e excluo dele aqueles que também se repetem no seguinte. Então, se é A menos B, eu vou olhar para o conjunto A e vou excluir do A aqueles que também estão no B. Perceba, o conjunto A é tudo isso aqui onde eu estou passando o mouse. Mas perceba que essa parte está branca. Então, é como se eu tivesse aqui, sei lá, uma fatia de torta, aí veio alguém e abocanhou um pedaço da minha fatia. Então, o que é o A menos B? Eu pego o primeiro conjunto e excluo dele os que se repetem no outro. Então, vai ficar assim, ó, A menos B. Então, eu vou olhar para o A e vou excluir do A quem aparecer no B também. Por exemplo, o 2. O 2 está no A, mas como ele também aparece no B, ele não entra aqui no A menos B. O 3 aparece no A, também vai aparecer no B, então ele é excluído. O 5 aparece no A, só que ele não aparece no B, então ele não é abocanhado aqui, certo? Então é como se o 5 estivesse aqui, ó. O 5 faz parte só do A, então ele não é abocanhado, então ele fica aqui. 6, o 6 está no A e também aparece no B, então ele entra aqui no grupo dos abocanhados. Então se eu fosse escrever, eu colocaria o quê? Só o número 5 aqui sozinho, e aqui no meio eu colocaria o 2, o 3 e o 6. Daqui a pouco eu falo da dúvida que os alunos têm, tá? B menos A, a gente está trocando de posição. Esse aqui é o A menos B. Se eu fosse desenhar o B menos A, somente esse lado da esquerda ficaria pintado. Esse do meio ficaria branco e o da esquerda. Acho que falei esquerda, né? Esse aqui é a direita. Só a direita ficaria pintado no B menos A. Então, o que é o B menos A? Agora eu vou olhar para o B e excluir os que se repetem no A. Então, por exemplo, 0. O 0 está no B e não se repete no A. Então, o 0 entra aqui. O 1 está no B, não se repete no A. Então, escreve aqui. O 2 e o 3 estão no B, mas se repetem no A. Então, são subtraídos, são excluídos, são abocanhados, aqui usando a nossa ilustração. Próximo número 4. 4 está no B e não está no A. Então, ele entra, ele não é excluído, ele não é subtraído. Por fim, o 6. O 6 está no B, só que ele também está no A, então ele não aparece. E por fim, gente, A menos C. O que é o A menos C? Eu vou pegar o A e excluir aqueles que se repetem no C. Só que tem uma coisa interessante aqui no A e no C. Eles não têm nada em comum. Então, nada do A será excluído, subtraído ou abocanhado, né? Ó, o 2 não aparece no C. Então, o C não vai subtrair o número 2 dele. O 3, o 5 e o 6 também não se repetem. Então, o que é A menos C? É o próprio conjunto A. Você poderia escrever assim, ó. Inclusive, se você imprimiu a apostila, escreve aqui na frente. Igual. Aí você escreve do jeitinho que está aqui. Abre chave, 2, 3, 5 e 6. Ninguém foi subtraído do A. Então, A menos C será igual a A. E se fosse C menos A, professor? Daria no mesmo, porque eles não têm nada em comum. Então, se eu pegasse o C e subtraísse o A,
nada se acrescentaria. Beleza, resolvida a nossa subtração. Agora eu preciso te falar uma coisa que eu quero que você guarde. Isso é importantíssimo, porque como eu já falei, essa é a dúvida que eu mais tiro aqui no canal e eu não quero que você erre isso em prova. Na subtração, nunca eu vou incluir na resposta alguém do conjunto que está subtraindo. Perceba que eu não coloquei ninguém do B aqui. Eu não coloquei ninguém do B. Sempre vai ser o primeiro com os seus elementos, excluindo os repetidos do da frente. Então, por exemplo, quando eu fiz o A menos B, eu subtraí o 2, eu subtraí o 3, eu subtraí o 6, sobrou só o 5. Qual é a dúvida que todos os alunos que tiraram dúvida comigo apresentam? Professor, mas e os números que não se repetiram? Por exemplo, o 0 do B. Eu não coloco o 0 do B aqui, não? Eu não vou colocar o 1 do B aqui, não? Não, gente, não coloca. Sempre serão apenas os elementos do primeiro, com exceção dos que vêm em segundo lugar. Nunca eu vou pegar alguém da frente e acrescentar aqui na subtração. Nunca. Recentemente eu resolvi uma prova de concurso e eles fizeram isso. Pegaram uma das alternativas e fizeram essa confusão para as pessoas e eu acredito que muita gente caiu dada a quantidade de dúvidas que tem. Então nunca aparecerá alguém do B aqui. Sempre será os do A, com exceção dos que se repetem no B. Espero que você tenha entendido, tá bom? Então é isso. Para a gente finalizar, nós temos a operação do complemento. O complemento, gente, é a mesma coisa da subtração, só tem uma diferença. A gente usa a palavra complemento quando um conjunto está totalmente dentro do outro. Veja que aqui a gente usou exemplos e o A não está totalmente dentro do B e nem o B está totalmente dentro do A. Então a gente usa a subtração, diferença. No caso do complemento, a gente usa a subtração, mas tem que ser o conjunto maior menos o conjunto menor. Por que a gente usa a palavra complemento? O que falta para o menor ficar igual ao maior? Então, o complemento de B em relação a A. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, o que eu preciso para esse conjuntinho do meio se tornar igual ao do A? Aí eu vou buscar quais são os elementos que estão faltando. Então, complemento de B em relação a A. A gente pode usar isso também, a ideia do conjunto universo. Cai muito em prova isso. O que é o conjunto universo, professor? É o conjunto de todo mundo. Então, às vezes, você vai ter um conjunto A e um conjunto B, mas ainda tem uma galera lá de fora. Então, basicamente, o que é o complemento? É todo mundo que não está naquele conjunto. Por exemplo, qual é o complemento de B em relação ao A? É todo mundo do A que não está no B. Aí, quando vier só o Czinho em cima, que é o complemento de A, eu estou olhando para o conjunto universo. Então, se o conjunto universo forem os jogadores do Flamengo e o A seja o conjunto dos goleiros, qual é o complemento do conjunto dos goleiros do Flamengo? São os zagueiros, os atacantes, os meios de campo e por aí vai. Entendeu? Isso é o complemento. É o que falta para completar. Então, se o conjunto universo são todos os jogadores do Flamengo e o conjunto A é o conjunto dos goleiros, qual é o complemento do conjunto dos goleiros? Todo mundo, com exceção deles, né? O que falta para completar o time? Então, digamos que entrou em campo para treinar 2 goleiros. Cadê o resto do time para completar? Né? Então, ali é o complemento. Tá bom? Então, é isso. Vamos exemplificar. Né? Ele dá 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Perceba que o conjunto B está dentro do A. Todos os elementos daqui do B também são encontrados dentro do A. Então, entra nesse caso aqui. Ó, o B está dentro de alguém maior, que é o conjunto A. Então, qual é o complemento de B em relação a A? Então, o B está dentro do A e a pergunta é, o que falta para o B ficar igual ao A? Então, eu vou pegar o A, que é o conjunto maior, menos o conjunto menor. Então, vamos lá.
que eu faço? Vou fazer B menos A, certo? Perdão, vou fazer o A menos B. 0. 0 está aqui, mas como o 0 também aparece no B, não é isso? Então, eu pego o primeiro e excluo os repetidos, então o 0 não entra aqui. O A também possui o número 1. O número 1 não aparece lá, então ele não é subtraído, por isso que ele apareceu aqui. O número 2, 3 e o número 4 também aparecem no conjunto B. Então, eles são subtraídos, eles são esquecidos. Aí vem o número 5 e o número 6, que não se repetem lá. Então, se não se repete, não exclui. Escreve aqui o 5 e o 6. Então, basicamente, complemento é subtração. A diferença é que um conjunto tem que estar dentro do outro. Aí eu pego o maior menos o menor. Então é isso, gente. Foi essa a nossa aula. Como eu disse, esse é o tópico mais importante. E por ser o tópico mais importante, eu vou explorar muitas questões. Então revisa esse assunto. Eu vou cobrar usando diagrama, eu vou cobrar usando texto. De todas as formas que eu já vi sendo cobrado em provas, eu vou cobrar. Então assista a nossa próxima aula. E nessa aula a gente vai fazer exercícios para a gente colocar isso em prática. Provavelmente não vai ser nem só uma aula, tá bom? Então acompanhe o nosso canal aí que você vai ver o que a gente tem para oferecer. E nunca esqueça de baixar a nossa apostila. Até mais.